Galera, Christopher aqui, estão para mais um vídeo, e esse vídeo é um vídeo extra, gente. Não é um vídeo que estou aqui gravando à luz do sol hoje, não é um vídeo que nós vamos postar aí da nossa roteiro de domingos e quartas, tá? Esse é um vídeo que eu estou postando numa sexta-feira, mas eu achei muito interessante trazer essa ideia aqui para vocês, tá? Que é essa ideia de reserva de emergência, e eu vejo muita mentira sendo vendida aí na internet pelos gurus do mercado financeiro, pelas pessoas, principalmente assim, tem muitos novos que, assim como eu, canais novos, eles chegam aqui e o que eles querem? Eles querem copiar o que já foi falado por um famoso e trazer aqui como se fosse a opinião deles. E a gente sabe que isso não é verdade, eles simplesmente estão replicando de um canal de uma Natália Arcuri, de um canal de um primo rico, certo? A ideia é sobre reserva de emergência, que é aquela ideia de que você precisa guardar milhares e milhares de reais, que são equivalentes a 12 meses do seu custo de vida para que você possa começar a investir. Isso não é verdade. Eu não fiz assim e eu me dei bem nos investimentos. Isso não é verdade. Você não precisa ter milhares e milhares de reais para poder começar a investir. Por que eu trouxe esse vídeo, gente? Por causa que eu recebo muita pergunta como essa aqui, que está aparecendo na tela para vocês. Que o amigo fala que ele investe em fiagros, FIINFRAs e fundos imobiliários para renda, uma estratégia focada em renda, e que ele não tem reserva de emergência. Isso é errado? Isso não é certo? Gente, não existe certo e errado. Existe o que é bom para você. Existe o que é bom para os seus investimentos, para a sua estratégia. Eu comecei que nem esse cara aqui. Pior que ele, eu comecei só em fundo imobiliário, sem fiagro, sem FIINFRA. Até porque nem tinha na época para investir esses investimentos. Então, voltando para o meio aqui, ó, o que eu vou dizer para você? Essa aula que eu trouxe hoje aqui é uma aula que é a minha opinião sobre isso, do curso Geração de Renda com Fundos Imobiliários, do qual eu vou deixar o link na descrição para quem quiser. Tá? Nessa aqui eu dou a minha visão real sobre o que eu penso desse esquema de reserva de emergência, se é obrigatório ter isso, se não é. Eu acho que uma reserva de emergência ela é importante, sim. Mas, cara, 10, 15, 20 mil para a vida da maioria dos brasileiros é uma reserva boa. É uma reserva que vai te ajudar numa emergência. Se você investe em renda, a própria renda que você gera já é uma reserva de emergência que você pode utilizar. A renda que você gera, tá? O que você não for reaportar. Ah, mas eu reaporto todos os meses e reinvisto tudo. Beleza, eu sei, é o certo, é o correto. Mas às vezes a gente precisa desse dinheiro. Vida real, gente. Aqui é vida real. Eu não vou ficar mentindo para vocês. Não considere uma reserva de... Cara, tudo que é dinheiro, que é fluxo de caixa, que cai na sua conta, considere sim um dinheiro seu. Que se você precisar, você vai usar. É simples assim. Não tem mistério. Então, assiste o vídeo. Deixe seu comentário. Como é que você faz sua reserva de emergência? Coloque aqui embaixo pra gente conversar e debater sobre isso, sobre esse assunto. Você acha que os gurus estão certos? Que você tem que deixar de investir e simplesmente você vai guardar só dinheiro para reserva de emergência por 3, 4 anos da sua vida? Deixa nos comentários aqui o que você acha sobre isso e vamos pro vídeo. Espero que vocês gostem. Essa é uma aula lá do curso Geração de Renda com Fundos Imobiliários que eu tô dando de presente aqui para vocês de graça, tá bom? Fala, investidores, como vocês estão? Vamos então para mais uma aula muito importante também. Ó, aqui eu vou desmistificar algumas coisas que falam aí na internet e outras, né? Eu vou ser realista para vocês. Você já deve ter notado que aqui o negócio é realismo, né? Eu não gosto de ficar vendendo ilusão, enrolando. Cara, em todo canal de YouTube é incrível. Você vai ver lá o cara que já é milionário, milionária, vou citar nomes aqui para vocês. Você vai ver o próprio Thiago Nigro, que é muito bom, o canal do Primo Rico. Você vai ver a Natália Arcuri, você vai ver Ricardo Natália com 500 mil seguidores lá. Todos muito bons, gente. Não tô falando mal deles. Eles são muito inteligentes, tiveram muito resultado. São pessoas incríveis. Só que todos vão te falar quando o assunto é reserva de emergência. O assunto da nossa aula é reserva de emergência. Quando o assunto é reserva de emergência, eles vão dizer assim: você não pode começar a investir antes de fazer uma reserva de emergência que pague pelo menos 1 ano do seu custo de vida, 6 meses do seu custo de vida, se você for CLT. Vamos falar a verdade? Vamos voltar para a realidade brasileira? Ó, se eu for primeiro fazer uma reserva de emergência para mim, que eu tenha um dinheiro, por exemplo, guardado para cobrir 1 ano da minha vida, do meu custo de vida, eu não vou começar a investir, sabe quando? É nunca. Eu não vou começar a investir nunca. O cara que não tem investimento, que não começou a investir ainda, não tem juros, recebendo renda passiva todos os meses e tudo mais,
Ele vai fazer de que jeito? Um investimento, né, de segurança, de reserva de emergência, de um ano da vida dele. O cara recebe 3 mil por mês. Ou a família toda recebe 4,5 mil por mês. Né? Sei lá, uma pessoa solteira recebendo 2.600 por mês. O cara gasta 2 mil com a vida dele. Ele tem que sobreviver, ele tem que comprar comida, ele tem que ter moradia, ele tem que pagar a conta, ele tem que comprar roupa para se vestir, ele tem que botar gasolina no carro dele. Realidade, né, gente? Com 2 mil ele já tá fazendo milagre se ele faz isso tudo. Milagre. No Brasil é milagre. Pode ser que no interior, morando no interior do estado aí, né? Eu moro no interior de São Paulo aqui, e aqui o custo de vida é bem mais baixo do que quem mora na região da capital. É 10 vezes mais baixo, tá? E eu adoro isso. Então, vamos lá. Sobrou 600 pila pro cara que ganha 2.600. Que é muito. Pô, 600, o cara que ganha 2.600 e consegue investir 600, esse cara é o ninja, tá? Então, assim, não leve pro pessoal. Eu tô só dando um exemplo bem nada a ver aqui, só pra gente fazer umas contas, tá? O cara tem um custo de 2 mil por mês para viver. E esse custo aumenta todos os anos, baseado na inflação que o Brasil tem, que é no mínimo de uma média de 6% ao ano, 6,5%. Nos últimos anos aumentou essa média, né? Então vamos lá. Um ano da vida desse cara vai ser em torno de 24 mil reais. 24 mil reais de custo de vida. Só que o cara consegue investir 600 por mês. Então o cara vai ter que pegar esses 600 e ficar, vamos lá, em um ano, conta de cabeça aqui, ó, 6 mil, 7.200 por ano ele vai investir, né? 600 por mês, vezes 12, acredito que dá 7.200, né? 10 vezes 6, 600, 6.600, 7.200. 7.200 por ano. E o cara precisa investir 24 mil. Então a gente está falando aí, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 7, 28. O cara tem que investir 3 anos e meio, 3 anos e meio para começar, para poder ter o custo de vida de 3 anos atrás. Então vamos botar aí que tem uma inflação aí de 6% ao ano, ele tem que investir 4 anos. 4 anos investindo esses 600 reais dele para ele poder começar a investir em outras coisas. Gente, não. Para quê? Vamos lá. Vamos agora falar do jeito que eu acho que as pessoas devem fazer, tá? Reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Reserva de emergência é um dinheiro que você deixa guardado em um investimento conservador, seguro, pode ser até na poupança, na conta corrente de um banco que você não usa, num CDB de liquidez diária, num Banco Inter. Eu uso o CDB de liquidez diária do Banco Inter, 100% CDI, não interessa quanto que está o CDI, esse não é um investimento que é focado em rentabilidade, é um investimento que eu coloco lá para qualquer momento que eu precisar, eu posso sacar, resgatar e utilizar para uma emergência na minha vida, tá? Pô, meu filho se machucou, aconteceu alguma coisa, tem que correr com ele para o hospital e alguma coisa que o plano de saúde que a gente tem não nos cobre. Pô, legal, então eu vou pegar do meu reserva de emergência porque há uma emergência. Pô, saí com o carro, estacionei o carro lá, fui trabalhar, bateram no meu carro. Quando eu voltei, não sei o que aconteceu. Tenho que arrumar meu carro, é o meu meio de locomoção entre minha casa e meu trabalho. Isso é uma emergência. Se o meu dinheiro que eu tiver, os 2 mil que eu tenho para sobreviver ao mês, não cobrir, né, essa arrumação do carro, tá? É claro que primeiro você vai ter que ver se você se encaixa no seu orçamento, a sua emergência. Se encaixar no seu orçamento, você deixa a reserva de emergência lá. Você não vai usar a reserva de emergência para emergência, quando você não tem de onde tirar. Se você tem como pagar e se apertar mais, ó, deixa de investir no outro mês. Pô, vai dar 600 reais para arrumar aquele amassadinho no carro. Então, em vez de investir o mês que vem, eu vou pegar os 600 reais e vou arrumar meu carro. Isso foi uma emergência, tá? Você só vai usar a reserva de emergência que você juntou se tudo o seu dinheiro do seu salário, mais tudo que você tem ali de formas de poder resolver aquele problema não tiver como pagar. Aí você vai lá e completa o que você precisa da reserva de emergência. Faltam 300 reais, então tá, vou tirar 300 reais da minha reserva de emergência para completar aqui para poder pagar esta emergência que aconteceu na minha vida. É para isso que serve a reserva de emergência.
Você acha mesmo que Cris, tenho 1 ano da minha vida de reserva de emergência, gente? Claro que não! Claro que não! Quanto poder de investimento eu estou perdendo se eu fizer isso? Hoje eu posso me dar o luxo de dizer que uma reserva de emergência minha, além da que eu tenho guardada, seria, por exemplo, os dividendos dos fundos imobiliários que eu recebo todos os meses. É um valor considerável que pode me ajudar numa eventual emergência. Você me entende? E é isso que eu acho que as pessoas deviam focar, em aumentar os seus investimentos e sim, ter um valor para você utilizar. Pô, você não acha que se você tiver 10 mil num CDB, juntar 10 mil não é difícil para você, que ganha 2.600. Aí sim, de repente 1 aninho aí, você não precisa deixar de investir, você pode começar a investir e montar a sua reserva de emergência ao mesmo tempo, né? Então você não precisa cair nessa ladaia da internet que fala que para você montar uma reserva de emergência, você precisa de primeiro investir 1 ano da sua vida ou 6 meses da sua vida se você é CLT, para daí sim você começar a investir. Não precisa, baboseira. Você pode começar a investir em fundos imobiliários, ações, tesouro IPCA, seja lá qual for o investimento que você vai fazer, e você pode, ao mesmo tempo, pegar um pedacinho desse investimento e jogar para a reserva de emergência. Todos os meses você tem um investimento, uma conta fixa, que é a sua reserva de emergência. Quando chegar lá, pô, você ganha 24 mil por ano, 30 mil por ano, pô, chegar lá em 10 mil de emergência, você ganha 30 mil no ano. Será que 10 mil não vai te ajudar como reserva de emergência? Aumenta todo ano um pouquinho sua reserva de emergência. Você me entende? Com o tempo você vai ter uma reserva gorda. Por quê? Porque se não é um dinheiro que você fica mexendo, é um dinheiro que está lá parado e está rendendo. Certo? Pô, você tem 10 mil lá num CDI hoje de 10% ao ano, 12, 11% ao ano, vai ter 2 mil e... Você vai ter 10 mil e 120 no final do... Vai render, né? Todo mês você vai 10 mil, 11.120, né? No final de um ano. Vai aumentar sozinho. Então, pô, no final das contas, só com juros você vai usando para suas emergências pequenas que você tiver ao longo do tempo. Se for uma emergência grande, aí sim, você resgata o que você precisar, tá bom? Então, reserva de emergência, gente, é o dinheiro que você usa somente para emergência. É um fundo que você faz de segurança para a sua família, para você. Então, se todo mês você coloca um valorzinho lá, daquele valor destinado para os seus investimentos, você coloca um valor na sua reserva de emergência. Com isso, ao longo do tempo, a sua reserva de emergência vai ficando grande. Por quê? Porque é como se fosse um seguro do carro que você faz. Você paga o seguro do carro para não usar. A reserva de emergência é o seguro para a sua vida. Você vai lá e coloca. Quando precisar, você tem. Mas você vai utilizar, se você não tiver de onde tirar, se não tem cartão de crédito que vai ter limite para pagar, você não vai ter como parcelar, você não tem como, né, gerenciar ali dos seus recursos mensais, aí sim, aí você tira da reserva de emergência e completa. É para isso que serve, gente. E não, é baboseira esse negócio que você não pode investir. Você deve começar a investir, até porque os primeiros anos de investimento não são relevantes na sua vida. O que são relevantes é depois dos quinto, sexto, que começa a ficar uma coisa relevante na sua vida. Certo? Então, sim, já começa a investir fazendo a sua reserva de emergência. Você está aprendendo aqui e guardando a sua grana aqui para uma reserva de emergência parruda que você precisa, tá? Defina quanto você pode botar de reserva de emergência. Pô, você ganha 5 mil por mês? Cara, bota 100 pila por mês na reserva de emergência, 200. Vai botando. Sim, se você é um cara solteiro com 5 mil por mês, você pode investir 300 por mês, 500 por mês e botar mais 250 por mês numa reserva de emergência com tranquilidade, vivendo no Brasil hoje. Eu sei que pode, tá? Essas contas já fiz. Você ganha 3 mil, bota 100 na reserva de emergência por mês, ou bota 150 no investimento, 150 na reserva de emergência, vai fazendo os dois juntos. Porque aqui você vai sofrer muito ainda nos primeiros anos. Você vai errar, aí você vai descer um pouquinho, vai subir de novo, vai descer um pouquinho, vai subir de novo, e aqui você vai sempre acumulando e subindo a sua reserva de emergência, sem risco nenhum, tá? Com o tempo, você vai ver que você vai equilibrar a balança. Você pode parar de colocar dinheiro na reserva de emergência, porque ela já vai estar crescendo sozinha, certo? E aí você foca nos seus investimentos para crescer com força e aportar cada vez mais, porque o aporte, a gente já estudou sobre isso, o aporte, ele é mais importante do que os seus investimentos nos primeiros 5, 6 anos, tá? Depois disso ele começa a ser irrelevante perante os seus resultados, tá? Então, eu acho muito importante você fazer reserva de emergência, sim, você tem que ter, eu tenho, tá? Mas essa reserva, ela não precisa ser um mundaréu de dinheiro parado lá.
Não, esse dinheiro pode estar trabalhando muito melhor aqui nos investimentos, onde você pode ganhar muito mais grana com eles no futuro. Inclusive, o resultado financeiro aqui mensal pode bater a reserva de emergência lá total. Então, não faz muito sentido, ao meu ver, esse negócio de que você não pode investir enquanto você não tiver reserva. Pode sim e deve. A minha opinião é que você não só pode quanto deve. Tá? É isso o meu pensamento. É apenas a minha opinião. Você pode fazer a estratégia do jeito que você quiser. Mas entenda, reserva de emergência é um dinheiro que você acumula para uma possível emergência na sua vida. E os investimentos você vai fazendo em paralelo e vai fazendo os dois crescer, tá? Da forma que você definir para você, de jeito que couber no seu bolso, nas suas finanças pessoais aí, tá? O interessante é que você consiga se organizar para fazer as duas coisas. Essa aqui é temporária, vai chegar um momento que você não vai precisar fazer reserva, e aí você foca só nos investimentos e aí manda ver, tá bom? Isso é reserva de emergência de verdade. Não fica nessas lorotas aí de que você não pode. É claro, eles querem que você fique 10 anos vendo o vídeo deles, enquanto eles ficam aportando nos investimentos e você fica lá fazendo só reserva de emergência e olhando o vídeo no YouTube. Foca na sua vida, para de ficar caindo em asneira que falam pela internet. Você pode investir e fazer reserva de emergência ao mesmo tempo. Essa aqui é temporária. Chega um momento que você acumulou um dinheiro lá, não precisa mais. E aí você foca só em crescer seu patrimônio para voar nos investimentos, tá bom? É para isso que a gente está estudando aqui. Espero ter gostado e vamos para a próxima aula. Eu sei. Eu pego o meu pesado. Esse é o Cris, tá? Este sou eu e é assim que eu lido nos meus treinamentos. Lá eu posso falar mesmo, é um lugar restrito entre eu e o aluno. Então, realmente, esse Cris mais family friend aqui no YouTube não é igual no treinamento. Lá eu vou falar muita coisa que talvez você não vá gostar, mas eu vou ser realista com você. Tá? Sair dessa fantasia, sair de Nárnia dos investimentos da internet é o que eu faço nos meus treinamentos. Então, se você quer fazer parte da nossa família, aproveite esse desconto, tá? Vou fazer essa mini Black Friday. Os meus cursos são Black Friday o ano inteiro, porque o valor deles é menor que o valor de uma pizza. Então, mas se você quer ter acesso a esse conteúdo, né, e participar com a gente, vou deixar o link na descrição, como eu já mostrei durante o início do vídeo, tá? Aproveita, vai ficar uma semana válido esse cupom aí, eu vou tentar colocar um valor abaixo do que já é baixo lá na plataforma, certo? Então vai ficar quase de graça para você. Junte-se a nós, em breve aí, quando o YouTube liberar a monetização, eu coloco aqui a comunidade, aí nós vamos ter um ambiente mais faca na bota, onde eu vou te falar umas realidades que eu não posso falar aqui ao vivo aqui publicamente, certo? Mas no lugar privado, somente entre eu e você, eu posso, olho no olho, falar umas realidades que é vida real nos investimentos, que não é falado em aberto aqui no YouTube, mas que no lugar mais restrito eu consigo te dar um direcionamento mais real, né, do que realmente acontece nesse mundo de gladiadores, né, nesse mundo cheio de tubarões, louco por sangue, que é o mundo dos investimentos. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa é uma aula sobre reserva de emergência que eu coloquei em 2024 lá no curso, tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, gente!